novo ano se inicia, 2019. Esse é o primeiro dia do ano e eu quero desafiar o seu coração a partir das Sagradas Escrituras. São elas que trazem os fundamentos para a nossa fé. São elas que se apresentam como bússola, como âncora para a nossa alma. Em meio às crises, às tempestades, às intempéries, mas também às vitórias e às conquistas, é a palavra de Deus que vai nos dar suporte, paz e direção. Ontem à noite, na virada do ano, compartilhávamos com a igreja local o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É esta palavra que o apóstolo Paulo nos traz, apontando no verso de número 7, que nós temos este tesouro, que é o Evangelho de Cristo, depositado em nós, em mim e em você, que somos vasos de barro. São esses vasos de barro, aparentemente do ponto de vista técnico e humano, frágeis, limitados, impotentes, alguns até trincados, mas são nestes vasos que Deus depositou o tesouro do Evangelho. E o que somos de fato, na perspectiva divina, é aquilo que o tesouro de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória, pode trabalhar em nosso homem interior, moldar o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo, a fim de sermos luzeiros resplandecentes no meio de um mundo de trevas. Desafio o seu coração a ancorar a sua vida em 2019 neste tesouro que é Cristo Jesus. Esse mesmo tesouro que o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 4, ele também diz que esse tesouro em nós que é Cristo, no capítulo 2 da mesma carta aos Coríntios, a sua segunda epístola de Paulo. Nessa carta, Paulo nos afirma que somos o bom perfume de Cristo, o aroma agradável, a fim de que possamos perfumar todos aqueles quantos nos cercam no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e até mesmo nesse ano 2019. Não temos nenhuma palavra profética para o ano, mas o que temos são as Escrituras Sagradas que dizem o que somos em Cristo, quem somos. E a partir dessa identidade daquilo que somos em Cristo, nós podemos fazer a diferença e Deus agir por nós em 2019. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse ano e a nossa caminhada com Ele. O apóstolo Paulo também nos traz a perspectiva no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, que também nós somos a carta viva de Deus, escrita com o seu dedo em nosso coração. Somos a carta viva a fim de sermos lidos por aqueles que nos cercam em nossa jornada, em nossa caminhada. E porque somos esta carta transparente, viva, podemos ser um testemunho vivo e autêntico de Deus, legando a esta humanidade perdida um testemunho célebre do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos outrora em trevas, mas a luz do Evangelho resplandeceu em nosso coração, dando-nos revelação e entendimento. Seja essa carta viva em 2019. Cumpra o seu chamado e a sua missão, propósito para o qual Deus nos criou como igreja. Esse mesmo tesouro do Evangelho em nós, Paulo também diz no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, que o ministério gravado em pedras, em tábuas de pedra, lavradas pelo próprio dedo de Deus e entregue a Moisés, aonde ali ele revelou a sua glória. Glória esta que em Moisés teve que colocar um véu sobre o seu rosto, a fim de que o povo de Israel pudesse estar mais perto dele, uma vez que a glória de Deus o afetava. Mas chegou um ponto que essa glória já não estava mais presente, porque ela se tornou desvanecente. Mas Paulo diz na mesma carta, no mesmo capítulo 3, que a glória do Evangelho de Cristo em nós é uma glória crescente. E de um degrau a outro degrau, nós vamos crescendo num crescente resplendor, até a imagem de Cristo ser formada em nós. Seja esse o seu desafio para 2019. Porque Deus, que disse das trevas,
resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Estas são as palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso de número 6. Essa glória que iluminou o nosso coração, que outrora estava em trevas, mas agora a luz resplandeceu. É essa luz que é o tesouro. É este tesouro que está alocado em vasos de barro, que somos nós. E esse do ano 2019 resta-nos como desafio permitir que esse tesouro, Cristo em nós, a esperança da glória, possa de fato resplandecer e ser resplandecido através das nossas vidas, impactar multidões, tantos quantos nos cercam no nosso cotidiano, a fim de que sejamos luzeiros resplandecentes no meio de um mundo em trevas. É impressionante como os homens buscam fórmulas mágicas, imediatas, para satisfazer seus desejos e paixões. Principalmente no final de ano, numa virada de ano, é impressionante como muitos se dirigem a lugares físicos, buscando receitas, métodos, fórmulas, buscando ouvir direções de tantas fontes, menos da palavra de Deus. Um cristão maduro, ancorado nas Escrituras Sagradas, a partir do primeiro dia do ano, pode ter esse desafio de tomar as Escrituras Sagradas, lê-las, examiná-las, a fim de que sua vida seja firmada em princípios e valores que, com a graça de Deus, Deus mesmo velará pela sua palavra para fazê-la cumprir, segundo o seu eterno propósito. Desafio você, ao longo desse ano, permitir o seu coração criar uma jornada de leitura das Escrituras Sagradas. E que tal começar pelo livro de Provérbios, escrito por Salomão, que tem 31 capítulos, e cada dia do ano, cada dia do mês, você pode ler o Provérbios do dia. Por exemplo, hoje é o dia 1º de janeiro de 2019. Leia Provérbios 1. Amanhã, leia Provérbios 2. E eu quero trazer uma pequena porção de Provérbios, capítulo 3, verso 1, quando Salomão diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aqui está um desafio: ler as Escrituras Sagradas. Comece com um livro de Provérbios, ler Provérbios do dia. Leia 3 salmos também ao dia. São 150 salmos. Elenque 3 ao dia e faça e prove dessa leitura. Mas também o desafio é poder começar a Bíblia no início do ano lendo o Novo Testamento. Você que nunca leu as Escrituras Sagradas, por que não começar pelo Evangelho de João, o 4º Evangelho, onde as palavras de Jesus se mesclam com as palavras de narrativa do evangelista João. É um dos evangelhos onde nós encontramos os sermões de Cristo narrados e descritos pelo evangelista. São 21 capítulos, e por que não ler 3 capítulos ao dia? Em uma semana, você concluirá todo o Evangelho de João. Após a leitura desse Evangelho, comece a partir do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E dentro do seu ritmo, por que não também ler 3 capítulos ao dia de Mateus a Apocalipse, fazendo essa leitura em 3 meses, 3 capítulos ao dia, você concluirá o Novo Testamento.